sua voz ao Vozes Humanas. Meus encantados, minhas encantadas, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre o tema da semana 38, né? Semana 38 do Vozes Humanas, Geração Repertório. A gente está trabalhando aí com uma revisão especialíssima para a Unesp, não é? A Unesp, segunda fase, vai acontecer aí. E a gente está aí trabalhando bastante na revisão, né, de conteúdos aqui para essa segunda fase da Unesp. É importante que você curta o nosso vídeo, beleza? É uma força aí que você dá pra gente. A gente está fazendo esse trabalho, disponibilizando para você que está assistindo agora. Então, não custa nada aí dar um joinha, beleza? Você que está na TV, dá aquela mexidinha no controle, deixa a tua curtidinha ali, porque você vai ser importante, é relevante pra gente. E, por favor, inscreva-se no canal. A gente está chegando aí devagar, bem devagar ao número ideal aí, né? Faz a tua inscrição, né? Quem tiver aí, quem quiser comentar é importante pra caramba, curtir, comentar, não custa nada, a gente pede de coração que a gente tá fazendo isso aqui. E é de coração que a gente vai receber também a sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição e o seu compartilhamento aqui, beleza? Na semana 38, a gente trabalhou com o seguinte tema. Na verdade, até foi mais uma revisão para a FAMEMA também, né? A desvalorização da CLT no Brasil. Um caminho para a modernização das relações de trabalho e adaptação às realidades do mercado, ou para a precarização social e enfraquecimento da proteção do trabalhador. Ou seja, a desvalorização da consolidação das leis trabalhistas, né? No caso aí o regime de contrato, que se chama popularmente aí de CLT, não é? E pela carteira registrada, no caso, ocorre um movimento aí que desvaloriza a CLT, como se CLT fosse, de fato, aí, às vezes até uma ofensa, né, na verdade. Planejei assim, né, depois de ter feito todo o processo, eu planejei assim. Na minha introdução, eu vou trazer uma frase de contextualização, e essa frase de contextualização eu vou tirar de um poema, né, o Operário em Construção, aí, do Vinícius de Moraes, certo? Depois que eu contextualizar, aí eu fiz um quadrinho para você se deleitar, né, no caso, beleza? Depois que eu contextualizar, eu vou apresentar o tema, e geralmente quando tem esses dois pontos aí, né, o que eu apresento como tema vai ser o que está antes desses dois pontos, porque a tese que vai finalizar a minha introdução, né, que vai ser a última frase da minha introdução, vai ser o meu posicionamento. Dentre esses dois, aquele que eu vou defender, tá bom? Então é assim, eu contextualizo com o poema, ponto. Na mesma linha apresento o tema, que é aquilo que vem antes dos dois pontos lá na frase temática. E depois eu deixo claro o meu posicionamento, o ponto de vista que eu defenderei, tá bom? Para desenvolvimento, nosso companheiro Marco Antônio, grande Marquinho, professor de História, Filosofia, Sociologia e Geografia, o nosso mago das humanas, o nosso mestre das humanas, grande Marco lá de Guaraci, ele trouxe várias ideias, não só para esse tema, como para muitos outros, né? Aqui a gente tem o Antônio Gramsci, que eu vou usar no D2, vou usar no desenvolvimento 2 de repertório. Lembra que não é obrigatório que você utilize esse tipo de repertório, né? Você precisa defender um ponto de vista, ele tem que ser defendido com base em argumentos que são consistentes, né, que podem aprofundar uma análise, que não vão ficar só no senso comum. E aqui, no caso, o Antônio Gramsci vai servir mesmo para aprofundar uma análise, né? Ele eu vou usar no D2, certo? E aí depois eu fiquei um pouco ali na dúvida sobre quem que eu poderia utilizar, que conceito que eu poderia utilizar como aprofundamento aí, né, como um repertório, como um argumento de autoridade. No caso do D2, né? Fiz essa brincadeirinha aí, olha o Gramsci falando comigo, vejo que no futuro surgirá um homem na Inglaterra chamado Guy Standing, que é um economista britânico, beleza? Aí tem Marco Antônio, grande Marquinho, conversando, trocando uma ideia aí com Guy Standing. Bye, guy, or man, whatever, né? Para quem compreendeu aí. A minha piadinha, né? Deixa eu ir, ouvi o Gramsci me chamar. Ah, chega Gramsci, hi, Guy, what's your name? Hi, I'm Guy. Você já pegou, né? Já pegou, você já vai saber onde que vai cair isso aí, né? Yeah, but what is your name, Guy? My name is Guy. Aí apareço, surjo de repente ali, hey, Guy, vai standing aí, que eu preciso te usar. Você pegou, né? Você gostou da piadinha? Fala a verdade, fala a verdade. E aí eu vou usar então Guy Standing, já vou explicar depois para vocês como é que funciona isso. Aqui a gente vai ter o nosso arremate na conclusão, né?
E essa conclusão, ela vai fazer assim, a gente não vai fazer uma conclusão pela proposta de intervenção, porque isso aqui não é o Enem. Eu vou, primeiro, reforçar a minha tese, depois eu vou justificar, né, esse reforço, a tese, a afirmação que eu estou fazendo, retomando, a minha justificativa, ela retoma tópicos do desenvolvimento. A conclusão não é o momento de apresentar nada de novo, pelo contrário, porque o nome é a conclusão, não é? Então você tem que realmente fazer um desfecho. E aí você faz uma última frase finalizando, geralmente a minha última frase retoma lá a primeira que eu utilizei. Bom, vamos lá então, de acordo com o que eu tinha planejado aqui, né? No poema Operário em Construção, Vinícius de Moraes retrata um trabalhador que adquire consciência da importância de sua prática social, mas que, no momento inicial, tudo desconhecia de sua grande missão. No contexto brasileiro atual, essa alienação pode ser constatada numa crescente onda de desvalorização da consolidação das leis trabalhistas e, como efeito, dos trabalhadores contratados no regime da carteira. Tal movimento, longe de representar uma modernização das relações de labor, acentua a precarização e falta de proteção aos direitos dos cidadãos. Você verificou que eu fiz de acordo realmente com o meu projeto, colocando ali Vinícius de Moraes na primeira frase, não é, para contextualizar, operar em construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a morte, aliás, a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Esse é o comecinho do poema, que é um poema longo, né? De Moraes, aí, representante do segundo momento do nosso modernismo, que, aliás, é até interessante dar uma revisada aí para a prova da segunda fase também. Então, utilizei o operário em construção. E por que eu fiz o operário em construção trabalhar como minha contextualização? Porque a gente está falando de trabalho, não é? Operário em construção tem como tema, na verdade, o que o Vinícius de Moraes faz ali é poetizar a alienação que o trabalho pode provocar na visão do Karl Marx, beleza? Então, ele vai contar uma história, né? E esse operário, de fato, ele vai adquirir uma consciência, mas antes ele vive num estado de alienação. Que eu vou acabar fazendo uma comparação desse estado de alienação com, né, o que rola aí com essa desvalorização da CLT, tá bom? Então, primeiro foi Vinícius de Moraes, depois vocês estão percebendo que a partir, e claro, eu tenho que fazer uma ponte, não é? Porque o operário em construção, beleza? No contexto histórico, né, anterior. Então, eu vou ter que trazer para o cenário brasileiro atual, né, que é um primeiro ponto, e para a nossa realidade, certo? O contexto brasileiro atual é o termo que vai desempenhar essa ponte aí. Quando eu falo em desvalorização da consolidação das leis trabalhistas, eu apresento o tema, que era aquilo que estava mais ali para mais não, né? Estava atrás dos dois pontos e depois na última frase da minha introdução apresenta a tese, que é aquilo que eu vou ter que sustentar depois, que eu vou ter que defender, né? Qual que é a minha tese? Não representa modernização nada. O que representa é precarização e falta de proteção aos direitos dos cidadãos. Essa é a minha tese, é o que eu vou defender como ponto de vista. Defendendo então essa minha tese, eu fiz assim, né? Eu planejei, beleza? Como que eu preciso planejar, na verdade? Se eu vou defender que é precarização, que é falta de proteção, eu preciso achar os motivos que vão embasar, né, essa minha tese, beleza? Então, funciona como aqueles marcadores que, no caso do Vozes Humanas, trabalhamos naquele treinamento para o Enem. Acontece que na introdução isso vai ser diferente, vocês sabem disso. Então, eu vou me perguntar, né, claro, preciso ter o embasamento da minha própria opinião, tenho que saber embasar minha opinião com base em bons argumentos, argumentos que são convincentes, que são objetivos, que não ficam no senso comum, que não são rasos, que não são superficiais, belezinha? Então, cara, eu pensei assim, por que eu acho que é precarização, por que eu vou defender essa precarização? Porque no Brasil, primeiro, existe uma desigualdade lá, social, e aí é difícil que trabalhadores em condições sociais menos favoráveis tenham condições de negociar, por exemplo, com seus patrões. No regime CLT, os direitos já são garantidos, é possível que o salário siga, né, uma variação de salário mínimo que só é corrigido de acordo com a inflação, muitas vezes, nem isso, né, às vezes fica abaixo até, mas mesmo assim a gente tem, por exemplo, um terço de férias, participação nos lucros, 13º salário,
férias remuneradas, todos esses direitos que na negociação pode ser que eles não apareçam, né? Então a desigualdade social desfavorece pessoas que precisam do trabalho e que, portanto, por dependerem muito desse trabalho, não vão conseguir negociar de igual para igual com seus patrões, beleza? Então eu pensei isso primeiro. E é o que eu vou defender aqui nesse parágrafo, tá bom? Tendo a necessidade de modernizar as formas de trabalho e de relação entre empregadores e empregados. Porém, no Brasil, a desigualdade social desfavorece milhões de pessoas, as quais individualmente não têm poder de negociação em relação a horas de trabalho e salários, aspecto defendido como vantagem do empreendedorismo individual. Tal visão reflete o precariado, nova classe que, segundo o economista britânico Guy Standing, substitui o proletariado, caracterizando-se pela fragilidade e ausência de direitos. Vale lembrar também que há 3 anos, quase 40% da força de trabalho no Brasil era informal, o que, somado à desigualdade, amplia ainda mais as diferenças sociais e a pobreza. Vamos ver a ordem, né, que eu utilizei para construir esse parágrafo, né? Quando tem esse tipo de abordagem, que você vai ter que falar entre um ponto e outro, né, ou uma coisa ou outra coisa, ou uma pergunta aberta, o que vai acontecer? É bom colocar a contra-argumentação. No D1, eu começo com a contra-argumentação. O que é contra-argumentar? É você pegar um aspecto do outro lado que você não está defendendo e colocar no texto para depois você refutar. E eu disse que, sem dúvidas, foi o operador que eu utilizei para modalizar, inclusive, o meu texto de maneira que isso fica quase que inquestionável. Então eu falei, modernizar é necessário, cara, né? Sem dúvidas. Beleza? Por quê? Porque a gente está vivendo uma quarta revolução. Essa quarta revolução, ela vai modificar as relações de trabalho, as formas de trabalho, então é necessário, claro, que modernizar. Porém, aí eu vou começar a minha segunda frase, a primeira frase, então, do D1, né? Contra-argumentação. Na segunda frase, eu trago a minha afirmação, né? Desigualdade social, refutando já a primeira, por isso que eu comecei com porém, e já coloco nesta frase uma prova de que a desigualdade social é um entrave para que essa modernização ocorra e para que aconteça o que eu vou defender, que no caso é o quê? A precarização, tá bom? Então, olha só, porém, né, uma adversativa aqui para a gente trabalhar com essa oposição. No Brasil, a desigualdade social desfavorece milhões de pessoas, tá? As quais individualmente não têm poder de negociação em relação a horas de trabalho e salários, aspecto defendido como vantagem. Então, olha só, se você tem um grau de igualdade entre empregador e o funcionário, o empregado, você tem uma negociação que é um pouco mais justa. Acontece que o empregador pode substituir sua força de trabalho a qualquer momento. O empregado, por sua vez, não pode trocar de emprego a hora que ele quiser. E ele depende daquilo para sobreviver. Então, claro que não existe uma relação igualitária, né? Essa é a prova de que a desigualdade social vai enfraquecer nesse tipo de relação aqueles que são mais pobres. Aí eu coloquei o Guy Standing. O Guy Standing, ele fala que o proletariado está sendo substituído agora pelo precariado, né? Quer dizer, a gente tem antes um proletariado que se define pela profissão que exerce. Então, por exemplo, fulano, quem que é fulano? Aquele sapateiro que tem ali uma lojinha e tal. E o outro lá, você viu como é que ele tá na vida já, cara? Não, o que ele tá fazendo? Agora ele é programador, né? Ou agora ele é, por exemplo, sei lá, né, aquela moça, você lembra dela? Ela agora é fisioterapeuta, né? Ele diz que esse tipo de relação da identidade com o trabalho, com a profissão, está desaparecendo. Que, na verdade, a gente vai alternando as nossas ocupações, né? Isso é um símbolo da nossa precariedade, porque você tem uma fluidez muito grande, uma volatilidade muito grande. Você não fica, né, num trabalho só porque não tem essa possibilidade, certo? E aí, no caso, é óbvio que se isso acontece é porque você não tem seus direitos garantidos, já que esses direitos não são garantidos quando você não tem um contrato por CLT, né? Você tem um contrato apenas que, né, nesses modos da flexibilidade aí das leis trabalhistas, você pode ser demitido a qualquer momento e sem nenhum tipo de oneração maior assim para a empresa. Então, tipo, não vai ficar caro para a empresa, né? Não vai ter que ficar pagando aquele proporcional de férias, de 13º, essas coisas assim, e nem esses direitos também são garantidos. E o Guy Standing chama essa classe de precariado agora, né? Beleza?
Então é isso, cara. E aí você vê que no final, né, vale lembrar, eu utilizei um dado do texto de apoio, 40%, né, da força de trabalho no Brasil era informal. Era um dado que tinha no texto, isso é importante, viu, galera? Você colocar alguma coisa que comprove substancialmente a sua afirmação, que vai ser geralmente um dado estatístico, alguma coisa nesse sentido. Então, é assim que funciona. Como é que eu construí esse parágrafo? Primeiro tópico, contra-argumentação. Segundo ponto, vai ser o porém, e aí eu trago a desigualdade social, que foi meu primeiro marcador, meu primeiro motivo, minha primeira base de sustentação da minha tese, desigualdade social, e já provo, né? Falo, ó, desigualdade social é um entrave, ela é um sinônimo da precarização aqui nesse caso, por quê? Já justifiquei. Depois disso, ó, vamos comigo, frase 1, contra-argumentação. Frase 2, apresentei a refutação com o primeiro motivo que eu tinha selecionado e já com a prova. Frase 3, repertório, né? Utilizei Geistenge. Frase 4, coloca uma consequência para fazer uma análise crítica. Qual que é a consequência disso? Podem ser ampliadas as diferenças sociais e a pobreza, né? Nesse caso, se a CLT continuar sendo desvalorizada dessa forma. Correto? Vamos agora para a parte final. Vamos lá? Então é o seguinte, olha só, agora no D1 que eu coloquei contra-argumentação. Agora eu vou seguir a tendência normal, né, de um parágrafo argumentativo conforme todo o treinamento ali que a gente fez no Voz Humanas. Tanto a gente dá, né, recursos para que vocês saibam como organizar o texto, como fazer essa progressão ficar coerente, ficar uma progressão temática interessante, que vai envolver mesmo assim a leitura, o leitor, aliás, né, que consiga envolver o leitor numa uma leitura mais clara, mais objetiva, né, que o leitor consiga ver no seu texto ali aquela competência de persuasão mesmo, né, de, olha, meu ponto de vista é esse e eu defendo sabendo como fazer, tendo instrumentos para fazer isso. Tanto a gente dá esses instrumentos, né, a gente fornece essa possibilidade de análise que vocês têm, que é uma possibilidade mais ampla, mais segura, a gente dá segurança para vocês antes de mais nada. Eu acho que é isso. A segurança do aluno Vozes é uma segurança, né, que todo mundo quer chegar ali na hora da prova e ter aquela tranquilidade, respirar suave, né, ver, abrir-se ali diante dos olhos o Olimpo dos grandes vestibulares ali, aquele caminho florido e perfumado que nos guia rumo ao Olimpo dos grandes vestibulares, sem que haja mais do que o necessário no sentido da ansiedade e do medo, né? A gente dá segurança para vocês, não é? Pessoal, então é o seguinte, a contra-argumentação ficou no D1, no D2, como é que eu vou construir essa estrada, né? Vou fazer uma afirmação, vou provar, vou colocar um repertório, vou fazer um desfecho. No desfecho, a gente já sabe, análise crítica, que pode ser pela consequência. Vamos ler comigo? 3, 2, 1. Além disso, boa parte da população não tem formação qualificada para empreender e desvincular-se do regime popularmente chamado de CLT. Isso ocorre porque empreender individualmente não depende apenas de vontade, mas sim de capital e controle deste, assim como conhecimento mínimo sobre marketing e estratégias de mercado. E tais ferramentas não são ofertadas à sociedade em geral. Nesse viés, segundo o filósofo italiano Antonio Gramsci, grupos dominantes usam contextos de comunicação para normalizarem o próprio discurso, o que ocorre, no caso brasileiro, da desvalorização da CLT. Esse fenômeno acontece entre os próprios trabalhadores, em muitos casos, criando um paradoxo alinhado ao pensamento de Gramsci. Então, pessoal, olha só, eu comecei afirmando que não existe um preparo adequado para que os nossos trabalhadores tenham a segurança de empreender individualmente. Como que eu provo isso? Para conseguir empreender, o indivíduo tem que ter uma série aí de ferramentas, né, de pré-requisitos. Então, ele tem que saber lidar com capital, ele tem que saber gerenciar capital, ele tem que ter o capital. Isso é o fundamental. Não é todo mundo, né, diante dessa desigualdade enorme que a gente tem no país, que tem capital para poder empreender da forma adequada, né? Gerenciar o próprio marketing, não existe nem capital e nem o conhecimento para fazer isso, não é? Além de outras estratégias também. Então, quer dizer, se essas ferramentas não são ofertadas, fica difícil que haja empreendimento em grande parte da população. Fica bastante complicado que parte da população consiga abrir mão da CLT, do regime de CLT, no qual, de fato, né, as pessoas vão mais executar tarefas que
já pré-definidas, o que não é tão diferente também do regime PJ, né, na verdade. Mas, enfim, pelo menos elas têm direitos, né, quando você tem a CLT. Então eu fiz a minha afirmação, provei, beleza. Depois eu coloquei Antônio Gramsci, que é o repertório que eu utilizei, porque de fato ele vai dizer, sim, que como os poderosos detêm os meios de comunicação, né, de uma forma geral, né, você sabe que muito do acesso no caso, a proliferação da informação vem do capital, vem do poder financeiro mesmo, poder social, no caso, né? Aí o que rola? O que acontece? Esses grupos usam os meios de comunicação para tornar esse discurso, por exemplo, aqui de desvalorização da CLT uma coisa normalizada. É o discurso normal, o discurso aceitável, e quem não fizer isso é bobão, né, no caso. E aí é o que a gente percebe, muitos trabalhadores que dependem desse regime vão começar a falar mal do regime CLT, porque esse discurso foi normalizado, quer dizer, essas pessoas tiveram seus pensamentos manipulados, né, tiveram seus pensamentos completamente orientados para uma coisa que foi transformada em normal, mas que não é. E, na verdade, é um paradoxo, que é o que eu citei ali. O paradoxo é a contradição. O que seria um paradoxo como figura de linguagem? Quando Camões fala assim, por exemplo, amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, você vai pensar assim, como que uma ferida dói e não se sente? Isso é contraditório. Esse conflito entre duas ideias que se excluem, esse conflito entre duas ideias que vão se negar, que vão entrar em choque, né, cara, que aí você vai conseguir perceber que tem uma contradição, é a figura de linguagem conhecida como paradoxo. No sentido do meu texto, eu coloquei como contradição mesmo, é uma contradição que trabalhadores que dependem dos direitos garantidos pela CLT falem mal da CLT, desvalorizem a CLT e façam da CLT um motivo de chacota, né, na verdade. Então, eu já defendi minha argumentação, defendi meu ponto de vista, agora vamos para a conclusão? Portanto, modernizar é preciso, mas viver é muito mais necessário, e a precariedade é o atributo que se une à desvalorização do regime CLT. Ainda há um longo caminho para aproximar empregadores e trabalhadores no panorama brasileiro, a fim de conscientizar ambos e fortalecer estes, para que tenham o mesmo discurso, de maneira autônoma. Se essa distância diminuir, os trabalhadores do país saberão, enfim, de sua verdadeira missão. Então, pessoal, são 3 frases bem diretas, bem simples. Na primeira, eu reforço a minha tese, dizendo que modernizar é preciso sim, né? Só que no caso brasileiro, o que está acompanhando essa desvalorização de CLT é precariedade, tá? Isso é um reforço da minha tese, aquilo que eu defendi no meu texto como um todo. Aí vou trazer de volta algum tópico lá do desenvolvimento. Eu disse aqui que existe um longo caminho para aproximar empregadores e empregados. De onde que eu tirei isso? Eu tirei do D1, né? Se você lembra bem, eu estava dizendo ali que trabalhadores não têm as mesmas condições de debate, de discussão, né, para falar de igual para igual, no caso, com os seus empregadores. Quer dizer, tem uma distância, né? Essa distância foi que eu retomei, que ela tem que ser diminuída, e na minha última frase, eu faço uma conexão com a primeira frase, né? Lembra que eu tinha citado Vinícius de Moraes, tudo desconhecia de sua grande missão. No caso, é aquilo que ele fala sobre os trabalhadores, e eu fecho dizendo que os trabalhadores do país saberão, enfim, de sua verdadeira missão. Certo? Pessoal, é isso aí. Por favor, não se esqueça de curtir, de comentar, tá bom? Se você não é inscrito, inscreva-se. A gente está batalhando aí para chegar no nosso número ideal. Eu não sei se tem um número ideal para isso, mas assim, uma gratidão enorme, né? Que você consiga comentar no vídeo, compartilhar com seus colegas, compartilhar o canal também. A gente trabalhou esse tema imediatamente depois foi cobrado na Unicamp, num dos gêneros, né, discursivos ali da redação da Unicamp na segunda fase. Então, quem foi fazer a Unicamp e viu a nossa aula, como a Lorena, por exemplo, mandou muito bem. Junte sua voz ao Vozes Humanas.